a correção com afeto e seu poder de transformação. A pedagogia logosófica ensina que devemos trabalhar sentimentos nobres e elevados no aluno desde a infância, para contribuir para o seu desenvolvimento. Sentimentos como a amizade e o afeto são trabalhados visando esse desenvolvimento do aluno, esse desenvolvimento pleno, para que o aluno possa trabalhar em seu interno. Meu nome é Verônica, sou professora de espanhol da Unidade Cidade Nova de Belo Horizonte. Dou aula para o Fundamental 1 e 2 nas turmas de 1º ao 9º ano. A nossa carga horária é de uma aula semanal e adotamos um livro didático para orientar o conteúdo e também fazemos uso de alguns livros paradidáticos. O relato que venho apresentar hoje é sobre um aluno, qual tive a oportunidade de acompanhá-lo do 4º ao 9º ano. Esse aluno trazia algumas características que se destacavam durante as aulas. Ele gostava de se sobressair, chamar atenção, agia com impulsividade, opunha-se às professoras e coordenadoras. As docentes realizavam trabalhos individuais com este aluno com o intuito de ajudá-lo a superar suas dificuldades, para que ele pudesse se relacionar melhor com seus colegas. E também ajudavam a olhar para dentro de si, para os seus pensamentos e descobrir o que ele poderia melhorar. Frequentemente, por ultrapassar os limites, esse aluno era encaminhado à sala da equipe técnica para que as coordenadoras pudessem realizar com ele um trabalho de superação. Levavam para este aluno reflexões, elementos da pedagogia logosófica para que ele pudesse trabalhar em seu mundo interno. Como professora, também observava o seu comportamento durante as minhas aulas e sentia em meu interno uma grande vontade de querer ajudá-lo. Porém, ele tinha comportamentos que destoavam do restante da turma. Ele se levantava com frequência, não costumava seguir os comandos dados por mim, interrompia as aulas, queria fazer alguns comentários para os colegas se distraírem. E quando precisávamos intervir nas atitudes dele, ele não recebia bem essa intervenção. Senti que precisava ajudar este aluno, porque inclusive desrespeitava os colegas e os professores também. Então, seguindo as orientações da pedagogia logosófica, comecei a me aproximar desse aluno. Percebi que seria muito importante criar um vínculo com ele. E esse vínculo seria de grande valia para que pudéssemos nos aproximar e criar nele esse sentimento, despertar esse sentimento de querer ser melhor. Esse vínculo foi sendo formado aos poucos. Fomos criando uma relação de amizade e confiança que durou um grande processo. Porque, embora nos encontrássemos em uma única aula semanal, eu tentava aproximar desse aluno e pedir que ele colaborasse em minhas aulas para que a gente criasse mais forte esse vínculo. Eu solicitava sua participação e colaboração com frequência e vi que este vínculo foi se formando pouco a pouco. Esse processo de transformação não foi realizado de um dia para o outro. Foi necessário o apoio da família, dos docentes, para que esse aluno desenvolvesse um longo processo com querer ser melhor. Com o intuito de fazer uma correção assertiva, busquei na pedagogia logosófica alguns elementos que pudessem me dar suporte para poder contribuir na formação deste aluno. O primeiro elemento que busquei foi a correção com afeto. Era necessária a intervenção em diversos momentos para que este aluno pudesse refletir sobre suas condutas, olhar para dentro de si, mas ao mesmo tempo não podia faltar o afeto, porque ele que estava gerando o vínculo entre a gente e criando uma relação de confiança. O segundo elemento que utilizei foi a enérgica doçura. Era necessário mostrar para esse aluno os limites, mas também não podia faltar um carinho, um aconchego, para que ele pudesse se sentir acolhido por mim. Outro elemento que foi fundamental foi a paciência inteligente, já que esse processo foi muito longo. Esse processo de transformação durou um bom tempo, não ocorreu do dia para a noite. Então era necessário muita paciência para que eu não desistisse desse aluno. E outro elemento que utilizei foi o cultivo de sentimentos, pois percebi que criar vínculos, criar uma relação de amizade com esse aluno foi essencial para que construíssemos junto uma relação de respeito e confiança no outro. Trouxe um pensamento aqui. Se buscará estabelecer a união entre os pensamentos e os sentimentos,
entre a razão e a consciência, visto que enquanto essa união não existir, se viverá numa permanente contradição consigo mesmo e, em consequência, com os demais. Foi muito importante intercambiar com esse aluno, fazendo refletir sobre suas condutas atuais e sua projeção sobre o futuro. Era necessário mostrar para ele e despertar nele esse anelo de querer ser melhor. Por isso, ele continuou sendo acompanhado diariamente, para que esse processo pudesse ocorrer. Um trabalho docente também foi realizado com a família deste aluno. Aproximamos a família dos conceitos da pedagogia logosófica e essa parceria foi fundamental para que o aluno se desenvolvesse e buscasse essa melhora. A presença e a participação dos pais foi muito importante nesse processo e eles tiveram uma grande contribuição também. Em uma entrevista online realizada no final de 2021 com os pais deste aluno, tivemos uma conversa e eles demonstraram que são muito gratos à escola, pois a escola contribuiu muito com a formação deste aluno, levando para a sua melhora. O pai diz que quando queria escolher uma escola, selecionou o Colégio Logosófico porque sabia que essa escola era pautada por princípios éticos e valores muito importantes na formação. E a mãe disse que o mais importante de tudo é o afeto, que com o afeto se pode conseguir qualquer coisa e sem ele não se conquista nada. E ela é muito grata à escola por esse trabalho realizado, essa correção com afeto, porque foi com esse conceito que o seu filho conseguiu fazer muitas conquistas. Fazendo uma analogia entre a correção e a imagem da planta, que devemos cuidar, regar diariamente, foi possível perceber o quanto que foi importante incentivar o querer ser melhor, cultivar o querer ser melhor neste aluno. A planta que estava desacreditada, que custou a germinar, brotar, enfim, deu frutos e flores. Pouco a pouco, as suas atitudes foram melhorando, sua relação com os colegas e professores também. O desrespeito não existia mais. Durante a pandemia, as aulas se tornaram remotas e este aluno se demonstrou muito participativo, colaborador, ativo, inclusive mantinha suas câmeras abertas durante as aulas, participava, contribuía, ajudava os colegas. Quando as aulas voltaram ao presencial, essa participação continuou. Era muito efetiva e era visível a mudança desse aluno, com os colegas e com os professores também. Tratava a todos com respeito, com delicadeza, inclusive foi selecionado para ser representante de sua turma e contribuía com opiniões, atitudes bem colocadas. Ao sair da escola, no final de 2021, ficou claro que a correção com afeto teve um papel muito importante na vida desse aluno. Foi um grande poder de transformação. No convívio com este aluno, aprendi que a paciência inteligente foi fundamental para que eu não desistisse dele, já que a mudança não aconteceu de um dia para o outro. Foi um longo processo, mas um processo muito valioso, que trouxe muitos frutos. Também aprendi que cultivar sentimentos como a amizade proporciona uma colheita de frutos de grande valor, como o respeito. Quando o respeito se fez presente, podemos criar uma relação afetuosa e harmoniosa. Finalizo com esse pensamento. A razão deve ser educada e a forma de fazê-lo é vigiando em seus acertos e em seus erros, controlando-a continuamente e comprovando as consequências e os resultados depois de cada reflexão, até conseguir, na repetição dos acertos, a plena consciência de que cada qual há de ter. Muito obrigada.